Olá pessoal, tudo bom? Boa noite a todos vocês. É uma grande satisfação estar aqui com todos reunidos. Estamos tão próximos à prova, não é verdade? Vou ter a honra, junto com o professor Frederico Amado, daqui a pouquinho, na parte de agentes públicos, de encerrar essa overdose, de logo já desejando a todos excelentes estudos e que a prova seja a mais perfeita possível. Bom, nossa missão hoje é trazer um apanhado geral sobre o que foi visto durante todo o curso e isso é acerca da ética do servidor público. Eu de logo vou dizer para vocês, por favor, não se preocupem. Eu tenho certeza que vocês estudaram. Junto com essa revisão, a gente vai trazer aqui quais são os pontos principais, vamos enfocar principalmente o decreto 1171, mas vocês sabem que além do decreto 1171, nós também temos 10 resoluções da Comissão de Ética Pública, chamada CEP, e além disso uma parte introdutória de ética, que é bem tranquila. Eu fiz questão de pesquisar todas as questões, né, desculpa a redundância, sobre ética da ESAF e vocês vão observar também nessas questões que não tem nada de muito difícil. Ou seja, gente, é para gabaritar. O fato de dizer não se preocupe também não quer dizer despreze não, tá? É para gabaritar. Se possível, dá uma lidinha. Aproveita a aula, dá mais uma lidinha hoje para a gente gabaritar essa prova no domingo e assim seguir caminhando forte rumo à aprovação. Então sejam todos bem-vindos. Bom, nossa primeira missão. O que é ética? O que é moral? São institutos que se relacionam completamente, mas o que se tem dito e o que se verifica nas provas de concurso é uma definição bem básica desses dois institutos. Primeiro, nós devemos entender que a ética é uma ciência, enquanto que a moral é o objeto dessa ciência. Então aqui nós já temos uma diferenciação bem importante. Se eu falo em ética, eu estou ligando essa ética como uma ciência que estuda o comportamento moral do homem em sociedade. Então, quando eu falo de ética, estou falando de ciência, objeto, estudo do comportamento moral do homem em sociedade. Mas se nós estamos observando que a moral é o objeto de estudo da ética, de logo vem a pergunta, mas João, o que é moral? Moral, na realidade, meus caros amigos, é um conjunto de comportamentos humanos em sociedade que tem por finalidade a concretização do valor do bem. Então, o comportamento moral é aquele que é praticado tendo em vista o valor do bem. Esse é o comportamento moral. Então, se eu faço algo sem querer prejudicar ninguém, se eu faço algo apenas tentando fazer o bem, o meu comportamento é moral. E se meu comportamento é moral, logicamente, meu comportamento também será ético. Mas tudo bem. Sem querer aprofundar filosoficamente, sem querer aprofundar no conteúdo da ética, né, de uma forma, né, bem complexa, nada disso, porque não é o que a ESAF quer de vocês. Mas nós precisamos investigar o que é que vem a ser este bem. Ora, no comportamento moral não se busca o valor do bem? O que é o bem? Depende do ponto da análise. Só que a ESAF, quando nos fala do valor do bem, ela pede lá no conteúdo programático o seguinte: ética e função pública. Então ela já vem nos indicar. Olha como a ESAF está facilitando nossa vida. Não é sempre que ela facilita, não, viu? Mas aqui ela está facilitando. Olha como ela está facilitando. Ela, de um lado, fala que quer que se saiba ética e moral, e depois a própria função pública. E aí ela já nos mostra que tipo de análise ela quer dar à ética e à moral. A análise de acordo com a função pública. Nós todos sabemos, isso não é segredo para ninguém, quando se estuda direito administrativo, há uma célebre lição do professor Celso Antônio Bandeira de Melo, que diz o seguinte: vejam só, o administrador é mero gestor de coisa pública. E se ele é mero gestor de coisa pública,
a coisa administrada não lhe pertence. Lembrando daquele conceito de soberania popular, que todo poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Beleza. Mas ao dizer que todo poder emana do povo e que o administrador é mero gestor de coisa alheia, isso significa que ele administra algo para alguém. Esse alguém é o povo. Tudo bem. E daí, João? E daí o seguinte. Se eu estou falando que o comportamento moral está intimamente ligado ao valor do bem, quando eu falo de função pública, fica bem evidente que bem é esse. Nós estamos falando de bem comum. Nós estamos falando de interesse público. Por isso nós precisamos explicitar mais um pouquinho, já que nós vimos que a ética e a moral estão relacionadas à função pública, que está dizendo lá a ESAF. Ora, se eu for de logo falar em função pública, eu posso trazer um conceito um pouco mais específico de moral. Conjunto de comportamento na sociedade que visa a realização do bem comum. Aí, gente, é que nós vamos fazer diversas relações com o próprio decreto 1171. Entre essas relações, nós vemos um dos dispositivos deste Código de Conduta do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que ele, quando tiver mais de um caminho a seguir, ele deve seguir o caminho que respeite ao bem comum. E esse próprio decreto diferencia diversas vezes o interesse da administração para o interesse comum. O interesse do Estado para o interesse comum. Ah, João, mas o Estado e a administração não devem buscar o bem comum? Devem, mas nem sempre é assim. Por isso é que quando se fala em interesse público, se costuma falar em interesse público primário, que vai nos trazer o interesse da sociedade, que vai nos trazer o bem comum, e o interesse público secundário, que é o interesse do próprio Estado. O valor do bem aqui considerado no comportamento ético, no comportamento moral, que está relacionado à função pública, é o bem comum. Então, muitas vezes, o servidor deverá atuar até mesmo contra o Estado, contra a administração, se isso for necessário ao estabelecimento do bem comum. Nessa situação, lembrem-se que o Código de Ética então vai nos dizer que o servidor ele não pode falsear a realidade, mesmo que contra a administração ou seus interesses pessoais, porque o que ele busca? O bem comum. Mas olhando também lá no conteúdo programático, vocês vão ver que se cita o termo cidadania. E é muito interessante porque a gente pode fazer uma relação entre a ética, a moral, a função pública e a cidadania. Mas como assim, João? Bom, lógico que eu acredito que alguns de vocês já tenham nos acompanhado lá, estudando direito eleitoral. E eu me lembro que uma das principais lições do direito eleitoral é exatamente a cidadania. Nós vemos cidadania no direito eleitoral num seu sentido jurídico, quer dizer, a cidadania está relacionada ao alistamento eleitoral. Cidadão é aquele que exerce direitos políticos. Só que eu não tenho cidadania apenas conceituada sob o ângulo jurídico. A cidadania também pode ser conceituada sob o ângulo sociológico. E sob o ângulo sociológico, quando eu falo de cidadania, eu estou a falar também da integração de determinada pessoa com a sociedade. Se eu estou integrado à sociedade, eu sou cidadão. Por isso que nós temos tantas campanhas de governo, muitas vezes, buscando a cidadania, a integração da pessoa. Como é que uma pessoa pode, na realidade, estar integrada à sociedade se a pessoa não tem, por exemplo, um registro de nascimento, não tem uma carteira de identidade? Então tem uma série de programas sociais que buscam esta cidadania no seu sentido sociológico. Mas o que tem a ver? Por que a ESAF traz isso aqui para a gente? Para que vocês compreendam uma coisa. O servidor público,
também é uma pessoa. O servidor público é uma pessoa física. Quando se conceitua agente público, o primeiro conceito que se diz o agente público é uma pessoa física. Eu jamais posso dizer com autarquia agente público. Como pessoa física, o servidor, o agente, não está separado da sociedade, não. Ele integra a sociedade. João ainda não entendi o que é que isso tem a ver com a gente. O que tem a ver com vocês é o seguinte. Já que nós estamos falando de função pública, e já que estamos falando de moral, então vou ter o comportamento que visa a realização do bem comum. Mas, ao realizar o bem comum, o servidor não está apenas cumprindo sua obrigação, ele também está se beneficiando enquanto membro da sociedade. Por isso que a sua atividade profissional e seus atos pessoais, eles devem ser integrados, gente. Não tem aquela história, não, eu sou servidor público, mas eu vou entrar aqui em minha casa e vou fazer o que eu quiser. Nada disso. Porque, eticamente, a vida do serviço público é exercício profissional e, como exercício profissional, se integra na vida pessoal do servidor. Daí que os senhores vão observar determinadas proibições, como, por exemplo, encontrar-se embriagado habitualmente em serviço ou fora dele. Porque fora dele o cara não é servidor e ele em casa não pode tirar a roupa, colocar outra roupa e fazer o que bem quiser? Não. Vocês já pensaram que se isso acontece, o sujeito chega lá no serviço público, né, o cara é exemplar. Pô, que cara bom, rapaz. O cara é exemplar aqui no serviço público. Né? O cara quase não dá um pio, parece mudinho aqui do estúdio. Né? Que, você sabe que aqui na Bahia o apelido é exatamente o contrário da pessoa. Né? Por isso que se chama mudinho. Então, se tem, olha, o cara não fala nada, parece mudinho lá do estúdio do Cé Salvador. O cara é exemplar. E quando chega em casa, já pensou mudinho, ó, pra dentro. Tome comer água, como a gente fala aqui na Bahia. E nessa situação, o que é que os vizinhos vão falar? E olha ali o servidor público como tá. Qual é o órgão que ele... Gente, isso causa desordem nas próprias relações funcionais do órgão. O fato de um agente público vinculado àquele órgão não se manter numa postura ética, numa postura moral, mesmo fora do serviço. Por isso é que se integra a cidadania aqui. O servidor como parte da sociedade. Se ele é parte da sociedade, eu vou então encaixar a sua vida profissional com a sua vida particular. Daí, a própria norma vai nos dizer, olha, é vedado ao servidor dar seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Porque ele está integrado. Da mesma forma, quando o servidor atua bem, ele está se satisfazendo como membro da sociedade. Nessa situação, então, é que nós devemos compreender quando o conteúdo programático do edital nos traz, de um lado, a ética e a moral, do outro, a cidadania e a função pública. Bom, mas saindo dessa parte introdutória, nós entramos no decreto 1171. Prestem bem atenção que se trata de decreto produzido pelo presidente da República. Portanto, nós estamos falando de um código de ética, mas que vai se aplicar primeiro a um servidor que é civil. Ah, João, servidor militar não tem ética? Tem, lógico que tem, mas tem seu próprio estatuto. O serviço aqui está sendo aplicado, o código, perdão, está sendo aplicado ao servidor civil. É um servidor civil e federal. Ele não vai ser aplicado aos estados, Distrito Federal, municípios. Aliás, Distrito Federal, em alguns termos, ele pode até ser aplicado, né? Pelas peculiaridades próprias do Distrito Federal. Agora, de qualquer maneira, esse código ele é vinculado ao pessoal do Poder Executivo Federal. Então, eu vou aplicar esse código ao servidor público civil do Poder Executivo Federal. Quer dizer, ele não se aplica ao Poder Legislativo, nem ao Poder Judiciário, embora esses órgãos também possam aplicá-lo, desde que criem suas próprias regras.
Nada impede que o Legislativo ou o Judiciário repitam Ctrl+C, Ctrl+V ao que se encontra aqui no Código e assim, através de seu próprio ato, estenda as normas para seus servidores. Mas esse decreto vai ser aplicado aos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal. E tenho dito essa situação. Ora, e aí nós observamos o seguinte, é o artigo 1º, os senhores vão ver aqui o decreto 1171. Fica aprovado o Código de Ética Profissional, vejam só, do servidor público civil, do Poder Executivo Federal. Beleza. Agora, para isso, a norma exige a constituição de uma comissão de ética. Essa comissão de ética tem uma série de competências, elas estão apontadas, inclusive, nas resoluções da Comissão de Ética Pública. E dentre essas competências, eu destaco algumas que são principais. Essas comissões de ética, elas servem para orientação, então se alguma autoridade tem dúvida sobre a eficácia ou aplicação de determinada norma ética, pode questionar diretamente a essa comissão sem qualquer tipo de problema. Segundo, ela serve para auxiliar o cumprimento das regras de carreira. Imagine um servidor que está para ser promovido, né, por merecimento, mas que, quando se vai checar, ele tem uma série de processos perante a comissão de ética. Por isso é que o decreto vai nos dizer que as comissões de ética devem fornecer informações no que tange ao regramento da promoção de servidores. Exatamente para que se verifique se o comportamento ético daquele servidor é o comportamento adequado. Essas comissões de ética são compostas por 3 servidores. Agora, atenção você de casa. Apesar da gente estar trazendo uma ênfase maior no decreto, nós temos também as resoluções. Não confundam o termo comissão de ética com a comissão de ética pública. Perdão, a comissão de ética pública, ou CEP, ela é órgão vinculado à presidência da República. Então, é como se fosse um órgão geral de ética na administração pública federal. Quando se fala de comissão de ética, apenas isso, sem se utilizar o termo pública, apenas comissão de ética, cada órgão e cada entidade da administração pública federal, né, vinculados ao Poder Executivo, terão. Tá? Então, cada um deles vai ter a comissão de ética. Essa comissão de ética de cada órgão e entidade, essa sim, é composta de 3 servidores. Esses servidores são ocupantes de cargos efetivos ou empregos permanentes na administração pública federal. Traduzindo, nenhum dos integrantes da comissão de ética poderá ter apenas um cargo de provimento em comissão. Eles vão ter ou cargos efetivos ou empregos permanentes. E aí nós vemos o artigo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, implementarão em 60 dias as providências necessárias à plena vigência do Código de Ética. Inclusive, mediante a constituição da respectiva comissão de ética, integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Então, tomem muito cuidado. Isso porque a ESAF, quando cobra esse código de ética, ela costuma muito fazer aquelas questões de códigos de 1 a 5, apontando se são certos ou errados. Cuidado para um desses não vir dizendo que ocupante de qualquer cargo, não é qualquer cargo, são cargos efetivos e são empregos permanentes. Quem tem apenas um cargo de provimento em comissão, repito, não poderá integrar a comissão de ética, tá certo? Mas bem, e aí nós vamos observar que assim como há 3 membros titulares, há também 3 suplentes. O parágrafo único nos diz: a constituição da comissão de ética será comunicada à Secretaria da Administração Federal, da Presidência da República, com a indicação dos respectivos membros titulares e seus suplentes. Então nós estamos falando aqui de 3 membros titulares e também de 3 suplentes nessa situação aqui observada. Bom, dito isso, entramos no anexo. E eu vou contar uma historinha para vocês. Olha, esse código de ética que é baixado nesse anexo, eu poderia dizer que tem 4 partes.
A primeira parte é das regras deontológicas. Depois, as duas outras partes dizem respeito a deveres fundamentais e a vedações. E a última parte, que é como se fosse uma parte final de explicação, né? Principalmente de comissão e do termo agentes públicos, que é o que ele vai trazer no inciso 22. O que é que se tem aqui na realidade? Se vocês apreenderem corretamente essas regras deontológicas, tenho certeza que o resto fica muito fácil. E não tem grande dificuldade aqui, não. Primeiro, deontologia é conhecida como a ciência dos deveres. Então, quando eu falo de regras deontológicas, eu estou falando de dever. Tá? Agora, é lógico que essa deontologia está intimamente ligada à ética moral. Quando ele fala, então, das regras deontológicas, as bases de tudo estão contidas aqui. E a partir daí fica fácil ver deveres, fica fácil ver vedações, sem problema algum. Vamos então tomar cuidado com essas regras deontológicas, e elas são aquelas que, se você tiver alguma coisa, que às vezes, puxa, eu queria ler um negócio rapidinho, tem gente que é meio agoniado, eu mesmo sou agoniado. Eu quero ler um negócio aqui rapidinho, então chega na véspera da prova, olha, não leia o código todo não, leia as regras deontológicas, porque elas vão fundamentar todas as outras. O item 1 vai nos dizer que a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais. Dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais. Só poderia ser. Aí vem. São primados maiores que devem nortear o servidor público. Vocês lembram quando eu disse que a cidadania significava que deveria haver uma integração do servidor com a sociedade? Então, nós não podemos ter coisas estanques do exercício como o servidor e a vida privada, que é a necessidade de se combinar todas essas situações. Pois bem, o item 1 já nos mostra isso. Porque ele vai dizer que deve nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele. No exercício do cargo ou função, ou fora dele. Então, não apenas no exercício do cargo. Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Tá? Então, a honra e a tradição dos serviços públicos estarão relacionadas diretamente a esse conhecimento que o servidor público deve ter dos princípios morais no exercício de sua função e também fora dela. Tá? Por isso, gente, há um detalhe. Exatamente por esse item 1, o servidor jamais poderá desprezar o elemento ético em sua conduta. O servidor jamais poderá atuar deixando a ética de lado, pois de nada valeria todas essas regras que nós aqui observamos. Por isso, o item 2 nos diz: o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Bem tranquilo. Essa segunda parte já é uma lição do professor Eli Lopes Meirelles, porque ele sempre disse o seguinte, quando ele explicava o princípio da moralidade, ele sempre disse, olha, toda vez que houver autuação do agente, ele tem que decidir não somente entre o que é legal e ilegal, justo ou injusto, conveniente ou inconveniente, oportuno ou inoportuno, mas principalmente, gente, ele tem que saber diferenciar o honesto do desonesto. Porque se ele não sabe diferenciar o honesto do desonesto, nada vale ele saber diferenciar o legal do ilegal, o oportuno do inoportuno, conveniente do inconveniente, o justo do injusto. Por isso é que ele nunca pode desprezar o elemento ético em sua conduta. É bem simples. Agora, gente, pelo amor de Deus, né? Outro dia eu recebi uma pergunta, professor, quer dizer que ele pode escolher o ilegal? Porque tá vendo, ele não precisa escolher só entre o legal e o ilegal. Não é isso. Ele tem que saber diferenciar um do outro. Sabendo diferenciar um do outro, lógico que ele tem que escolher o legal, o conveniente, o oportuno, o justo e principalmente o honesto. É essa situação aqui prevista. E aí nós temos. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto
e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput e parágrafo 4º da Constituição Federal. Esse parágrafo 4º é que fala daqueles atos de improbidade administrativa que são bem, obviamente, ligados a isso aqui. O item 3 já vai nos trazer um termo que vai acompanhar o restante do Código de Conduta que nós falamos aqui. Ora, se o conteúdo programático da ESAF nos pede ética, moral e função pública, é porque está querendo nos mostrar que o valor do bem é o valor do bem comum. Não é verdade? Então aqui esse item 3 já nos mostra a necessidade de se buscar esse bem comum, quando ele nos diz o seguinte: a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Vejam como inicialmente palavras tão diferentes acabam formando uma lógica. E é essa a realidade daqui. Nós temos que buscar o bem comum. E aí você tem o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Quer dizer, não basta o servidor buscar o que é legal, é necessário que ele vá atrás do bem comum. Por isso que ele vai falar aqui em finalidade. Quer dizer, toda a finalidade da atuação do agente público deve ser, obviamente, o interesse público, ou como ele fala aqui, o bem comum, o interesse público primário. E aí ele segue. Na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então aqui a norma nos dá uma outra observação. A moralidade do ato administrativo é consolidada quando existe o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, pois toda a finalidade da atuação deve ser o bem comum. Outro ponto, e aí nós vamos para o item 4. O item 4, ele já vai nos mostrar, mais uma vez, a integração do servidor com a sociedade, a cidadania, quando se fala ali no conteúdo programático. Ora, essa integração com a sociedade, sim, João, mas espera aí. A integração com a sociedade. E o que é que tem? O que tem é o seguinte: a remuneração do servidor, nos diz o item 4, é pago através dos tributos que são divididos entre toda a sociedade. Então, o servidor, ele tem que atuar de forma correta, pois a sua remuneração é paga por todos, inclusive por ele mesmo. Mas ele não paga tributo. Ora, então nós temos a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito. E não poderia ser diferente, que ele jamais pode desprezar o elemento ético em sua conduta, é evidente. Aí nós temos como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência e fator de legalidade. E aí vocês percebem, quando estudamos direito administrativo, que os princípios não podem ser considerados como algo estanque. E não podem ser considerados como algo estanque porque um se integra ao outro. Os senhores acabaram de ver aqui, né, que a legalidade e a finalidade vão concretizar a moralidade. E aqui que a moralidade se integra ao direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência a legalidade, como tudo está relacionado. Não tem para onde correr. Agora, mais uma vez, o servidor integra a sociedade. E se, meus amigos, o servidor integra a sociedade, isso significa que o seu trabalho deve ser tido também como seu bem-estar. Olha a necessidade de se buscar o valor do bem, pois ao fazer isso ele está beneficiando a sociedade e pois a si mesmo, como parte integrante indissociável dessa sociedade. Então nós temos o item 5. O trabalho desenvolvido pelo servidor perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como o seu maior
patrimônio. E aí nós partimos direto para uma situação que aqui já foi dita algumas vezes, ao item 6, que essa função pública deve ser entendida em relação ao servidor como uma função profissional. E o que é que vai acontecer? Ela vai se integrar na vida particular dele. Por isso aqui, não é porque ele deixou o serviço naquele momento, que ele também poderá fazer o que bem entender. A coisa não anda assim. Ora, e aí nós temos o item 6. A função pública deve ser tida como exercício profissional. E se é exercício profissional, vejam que ela se integra na vida particular de cada servidor público. E daí vem uma segunda observação desse próprio item 6. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. É a cara da ESAF, aquele tipo de questão que diz, olha, a vida particular do servidor não está integrada à sua função pública. E vocês já viram que não acontece isso. Se a função pública é tida como exercício profissional, é lógico que vai se integrar na vida particular do servidor. Por isso, essa série de limitações leva em conta não apenas o servidor no exercício da função, mas também o servidor fora dela. Tá certo? Nessa hipótese, então, nós vamos observar se os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, na sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir seu bom conceito na vida funcional. Bom, o item 7. O item 7 já é uma lição mais de direito administrativo, já que nos fala do princípio da publicidade. Meus amigos, quando se fala em princípio da publicidade, se costuma dizer que o princípio da publicidade é o requisito de moralidade e eficácia do ato administrativo. O conceito de eficácia é bem simples. Eficácia está relacionada à produção de efeitos. O que quer significar? Que quando se fala quando nós trazemos a publicidade, quando o ato deva ser publicado, ele só começa a produzir seus efeitos com a publicação. Antes de publicado, ele não produz seus efeitos. Quer dizer, ele é eficaz quando publicado. Mas por que a publicidade também é requisito de moralidade? Porque a publicidade ela deve ser entendida como transparência também. A atividade administrativa é a atividade de quem não é proprietário, de quem é mero gestor. Então é necessário que essa atividade seja uma atividade transparente, que ao verdadeiro proprietário, que é o povo, se dê a conhecer de que maneira a coisa pública vem sendo regida. É nessa situação que nós falamos. Então, nós vamos observar nesse item 7 que a publicidade ela é a regra, mas possui algumas exceções. Segundo aqui o item 7, nós temos como exceções a segurança do Estado e da sociedade, as investigações policiais e quando se tem interesses superiores do Estado e da administração, mas esses interesses devem ser previamente declarados em processo sigiloso, para que se mostre, se fundamente, por que aquele ato tem que ser sigiloso. Nós observamos o item 7 que vai nos afirmar: salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Agora, gente, lembrem-se sempre do seguinte: a publicidade ela vai existir via de regra, mas com exceções. Então, tomem cuidado com questão que diga que em qualquer hipótese os atos serão publicados, que sempre os atos administrativos serão publicados. Nada disso. Os atos administrativos eles vão ser publicados, né, via de regra, salvo as exceções que nós acabamos de ver, a segurança nacional, as investigações policiais, o interesse superior da administração do Estado. Assim como os atos devem ser publicados, a verdade deve ser dita. Então, ao servidor não se admite falsear a verdade, ainda que o faça contrariamente a interesses do Estado ou contrariamente a seus próprios interesses.
porque a sua finalidade é sempre perseguir o bem comum. Quando se fala lá no item 7, interesses superiores do Estado ou da administração, é porque esses interesses superiores, eles combinam com o bem comum. Né? Se eu precisar trazer um sigilo, e a própria norma que nos fala hoje do acesso aos documentos públicos, a norma de 2011, ela traz certas hipóteses de sigilo, é porque há um interesse superior do Estado, um interesse superior da administração, que deve combinar com o bem comum. Eu não posso admitir um interesse que seja contrário ao bem comum, porque a finalidade da atuação é o bem comum. Por isso é que todos têm direito à verdade. E não pode o servidor falseá-lo. Mesmo contrariamente ao interesse do Estado, ou seu, por que contrariamente ao interesse do Estado? Porque ele não persegue o interesse do Estado, ele persegue o bem comum. E aí nós temos, toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Bom, tudo tranquilo. Agora vamos ao item 9. Gente, tem um ponto que eu quero discutir com vocês. Muitas vezes, o Código de Ética vai nos trazer a ocorrência de um dano moral. Ele vai indicar o dano moral. Primeiro ponto que ele indica um dano moral é exatamente esse item 9, quando ele vai nos falar em tratar mal uma pessoa. Agora, curiosamente, ele fala tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direta ou indiretamente. E já chegaram a me perguntar, eu sou isento, pode me tratar mal? Não é isso, pelo amor de Deus. Ó, se você compra um arroz, você está pagando tributo, né? Paga direto ou indiretamente. Falou aqui para ficar bonitinho. Mas, na realidade, tratar mal a pessoa é causar-lhe dano moral. Tá? Tratou mal a pessoa, dano moral. Não é biquinho não, é dano moral. E aí nós temos o item 9. Veja só, meu caro amigo Mudinho. A cortesia, tá? Que é um cara cortês, Mudinho, eu tenho que admitir. A boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, veja aí, Mudinho, direta ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento, às instalações ou ao Estado, mas, e aí entra aquela noção do valor do bem, a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Fala-se, portanto, no item 9, em dano moral. Só que no item 10 também se fala em dano moral. Quando, gente, entendam. O serviço deve ser prestado corretamente. E, aliás, eu não preciso nem lembrar que a Constituição Federal nos fala em serviço adequado. O serviço a ser prestado é o serviço adequado. E, gente, serviço adequado é o serviço também tempestivo. O serviço deve ser prestado a tempo. Traduzindo. O serviço deve ser prestado tempestivamente. E se ele deve ser prestado tempestivamente, o atraso na prestação do serviço, causando a formação de filas, também é causa de dano moral. O sujeito já está acostumado, vou ali para a fila. Não, se acostuma não, porque isso é dano moral. E quem está dizendo não, o item 10 aqui do Código de Conduta. Vejam só, deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução, que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. É a situação aqui que nós temos. Então aqui também se fala em dano moral. Há uma terceira situação em que se fala dano moral, mas se fala dano moral
na discriminação. A discriminação também vai trazer dano moral. Mas bem, e nós vamos para o item 11. Agora, gente, o item 11 vai nos falar de um dever. Esse dever é chamado dever de obediência. E no direito brasileiro, falando de dever de obediência, segue-se o chamado sistema inglês. Mas, João, o que é sistema inglês? É o seguinte, no sistema inglês, a obediência é relativa. Por que é relativa? Porque o servidor ele não está obrigado a trazer qualquer tipo de estabelecer ou de obedecer qualquer tipo de ordem superior. Não é isso. Ele vai obedecer às ordens que são legais. Isso significa que o servidor ele não deve obedecer às ordens manifestamente ilegais. Você pode observar isso, inclusive, no artigo 116 da Lei 8.112, no seu inciso 3º, se não me falha a memória, onde vai se dizer exatamente que é dever do servidor público obedecer às ordens superiores, salvo as que sejam manifestamente ilegais. É o dever de obediência no sistema inglês. No sistema francês, o sujeito vai obedecer tudo que é ordem. Veio a ordem, ele tem que obedecer. Aqui não, ele é obrigado a obedecer às ordens que são legais. Por isso que o item 11 nos chama a atenção, pois ao falar que o servidor tem por obrigação obedecer às ordens superiores, ele qualifica essas ordens superiores dizendo, olha, o servidor ele tem por obrigação obedecer às ordens legais, advindas de superiores. E aí nós observamos, o item 11, o servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores. Pois se a ordem for manifestamente ilegal, não só ele não deve, como ele não pode obedecer. Pois caso venha obedecer uma ordem manifestamente ilegal, ele também irá ser responsabilizado por conta dessa ordem. E aí nós observamos, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Não tem qualquer tipo de problema. O item 12, lá na Lei 8.112, artigo 44, quando se fala de ausência ao serviço, se diz que a ausência ao serviço de forma injustificada acabará por acarretar como consequência o desconto daquele dia em que a ausência foi injustificada. Né? Então, isso se observa do próprio artigo 44, inciso 1º lá da Lei 8.112. Aqui ele vai dizer da mesma maneira, que a ausência injustificada, ela complica o próprio trabalho ordenado. Pois se a estrutura está, na realidade, prevista para que se tenha X servidores e essa atuação acabe sendo uma atuação através daquela estrutura que se possui, lógico que a falta injustificada vai trazer danos a esse trabalho ordenado. E aí nós vamos para o item 12. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público. Nessa situação, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. E aí nós vamos observar que isso se trata de ausência injustificada. Lógico que a ausência injustificada, o que pode se observar é que, e é evidente que nós temos uma quebra do comprometimento ético que deve existir. Se a ausência for justificada, não vai haver qualquer tipo de equívoco ou não vai haver qualquer tipo de ofensa a esse código. O que se fala aqui é de ausência injustificada. E nós observamos o item 13. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, que é uma consequência lógica, né, da própria atuação ética, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da
nação. Tá certo? Nessa situação, meus amigos, o que se observa é que essas são as regras deontológicas. A gente vai fazer o seguinte, a gente só vai dar um pulo, porque nós temos os principais deveres do item 14, quer dizer, não são o que significa que o item 14 traz um rol aí exemplificativo, né? Porque esses são os principais deveres. Outros decorrentes das regras deontológicas também podem ser aplicados. E o item 15 que nos fala das vedações ao serviço público, ou perdão, as vedações ao servidor público, me perdoe. Bom, e aí nós vemos o item 16, é para ele que nós vamos essa parte final do Código de Ética, porque eu quero chamar a atenção de alguns pontos. Primeiro ponto, gente, vamos colocar na mente o seguinte: ter uma comissão de ética em cada órgão ou entidade não é faculdade da administração pública, não. Tá? Isso é obrigação. Por isso, cada órgão, cada entidade vinculados ao Poder Executivo vão ter obrigatoriamente a comissão de ética. Nas resoluções lá da Comissão de Ética Pública, os senhores vão ver até mesmo as atribuições dessa comissão, de seu presidente, de seus secretários executivos, mas eu chamo a atenção mais uma vez, gente, pelo amor de Deus. E, aliás, eu não entendi uma coisa, porque que a ESAF traz as resoluções da CEP e não traz o decreto 6.029, que é o decreto exatamente que nos traz mais detalhadamente essa rede de ética da administração pública federal formada pela CEP e pelas demais comissões de ética. Como a comissão de ética existirá em cada um dos órgãos ou entidades vinculados ao Poder Executivo Federal, nós temos o item 16 que nos diz: em todos os órgãos e entidades da administração federal, pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, vejam que ele fala em todos, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Agora, gente, e aqui está outra situação. Vocês viram que ele fala aqui em orientar e aconselhar, né? Como nós já tínhamos até falado. Mas a comissão de ética também pode punir. O que eu só quero chamar a atenção de todos vocês é na seguinte situação. A única penalidade que a comissão de ética pode aplicar é uma pena denominada censura. Já recebi muitas perguntas no passado. Poxa, João, mas a comissão de ética investigando vê que se trata de um fato tão grave, mas tão grave, que merecia a aplicação de uma pena de suspensão. O que é que ela faz? Gente, mais uma vez, a comissão de ética ela só pode aplicar censura, mais nada. Se ela percebe que o fato é grave o suficiente para ensejar a aplicação de uma pena disciplinar prevista em lei, e a lei aqui é a Lei 8.112, que vai tratar sobre isso, artigo 127, é advertência, é suspensão, é demissão, é destituição de função ou cargo em comissão, é cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Aí a comissão de ética vai notificar a autoridade competente para que, nos termos do artigo 143 da Lei 8.112, possa instaurar o procedimento disciplinar devido. É simples assim. Tá? Aí, essa autoridade, juntamente com a comissão de inquérito administrativo, que nada mais tem a ver com esse decreto, e sim na Lei 8.112, são elas que vão, seguindo o procedimento previsto em lei, decidir que penalidade o servidor vai ser punido, né? Que penalidade ele vai sofrer, perdão. Mas aqui, volto a dizer, para a comissão de ética, a única penalidade a ser aplicada é a pena de censura. Mas ela não faz só isso, não. Ela orienta, ela aconselha, aplica penalidade e ela auxilia na execução dos quadros de carreira, informando as implicações éticas de determinados servidores exatamente para que a autoridade competente na carreira possa decidir sobre a sua promoção baseada nessas informações. Nós temos o item 18, a comissão de ética incumbe fornecer
aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Tá? Então, ela, com as suas informações, se instrui e se fundamenta promoções e também para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Ora, vem o item 22. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura. E sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, parecer esse que deve ter a ciência do faltoso. Tá certo? Agora, gente, vem o item 24. E eu queria muito chamar a atenção de vocês nesse item 24. O item 24 está incorreto. Tá? Ele é errado. O conceito dele está equivocado. Eu sei que vocês estão me xingando. Miserável, está falando que o presidente errou. Não é isso não, mas errou mesmo. Me desculpe, mas errou mesmo. Ele traz um conceito de servidor, que na verdade deveria ser o conceito de agente público. Mas ninguém está aqui para aprender nada não, tá, gente? A gente está aqui para passar no concurso. E para passar no concurso, esse item 24 é lindo. Ele é perfeito. Olha quem fez. Parabéns. Jogou duro aqui. É uma joia da interpretação jurídica. Porque se cair na prova que, de acordo com o Código de Ética do Servidor Público do Poder Executivo Federal, servidor público tem esse conceito? Está verdadeiro. Porque é o que está dizendo aqui. Agora, para isso, para que esse item 24 seja certo, a ESAF tem que trazer as palavrinhas mágicas. De acordo com o decreto 1171 ou de acordo com o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Olha o que nos diz o item 24. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional. Quer dizer, considera o Código Servidor Público toda pessoa física que presta atividade própria de Estado, ainda que o preste de forma temporária, ainda que o preste, de outro lado, né, sem remuneração. Por isso que ele vai dizer, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Por isso, percebam que o conceito de servidor público acaba, para esse fim, acaba sendo bastante amplo. Tá certo? Vamos lá. E aí, meus amigos, aproveitar esse tempinho que a gente tem algumas perguntas aqui, a gente responder. A Vanessa me pergunta o seguinte, professor, qual a dificuldade que o senhor espera dessa prova na matéria ética, de 0 a 10? Aí, Vanessa, você quer me complicar, não é? Mas eu digo em relação à ética, analisando, e olha que eu peguei todas as questões que a ESAF já fez sobre isso. Não vi dificuldade nenhuma no que tange a aprofundamento. O que eles cobram é isso aqui que a gente trouxe. Agora, tome cuidado, porque muitas vezes eles vêm dizendo, questionando, qual daqueles itens, ou quais, perdão, para não matar o português, quais daqueles itens mostram proibições do servidor, apenas para a gente exemplificar. Aí vem um item que vem uma proibição, mas vem uma ressalva que não existe no decreto. E essa ressalva torna o item errado. Se essa ressalva torna o item errado, aquilo deixa de ser proibição de acordo com o código. Então, observem essa situação. Às vezes, esse aditivo que eles fazem, não é que se esteja aprofundando, não é isso, mas esse aditivo atrapalha. Então, observem com atenção cada um dos itens, porque surpreender, não acredito que a ESAF venha surpreender, não. Mas, por favor, não deixem de ler o código e as resoluções da CEP. Muito obrigado, Vanessa, pela participação. Aí vem Fábio. Professor, o Código de Ética tem caráter ex tunc e ex nunc, equiparado à reputação ilibada ou apenas a partir do momento que o servidor toma posse no cargo? Gente, a reputação ilibada vem antes da posse, vem antes da nomeação, porque a nomeação ela vai exigir
a reputação ilibada. Rafael, professor João, fiquei com a dúvida quanto à comissão de ética. Ela diz que será composta por 3 membros de cargos efetivos, contudo, é omissa quando se refere aos substitutos. Esses também precisam ser efetivos? Abraço. Abraço, Rafael. Precisam sim, tá? Porque o substituto ele pode vir a ser chamado a qualquer momento para exercer as atribuições próprias do membro titular. Então, ele também tem que ser efetivo, tá? Então, meus amigos, eu agradeço a todos vocês. Daqui a pouquinho nós vamos estar de volta com agentes públicos, mas convido a todos vocês a conhecer nossos sites, o site da CSTV, o site do SES. Tenho certeza que gostarão muito desse projeto, porque nós o fazemos sempre com muito carinho, tá certo? Todos vocês, olha, meu muito obrigado por hoje e espero que vocês façam uma excelente prova e lembrem-se, o impossível não é fato, é um pensamento. Deixem de pensar que o objetivo de vocês é impossível, porque pelo contrário, ele está logo ao alcance na mão de todos. Excelente prova, excelentes estudos.